Bem-vindos ao vídeo sobre perguntas para a Host Family. É claro que no início de tudo você tem que esclarecer tudo o que for relacionado ao contrato, por exemplo, quantidade de horas que você vai trabalhar. Claro que temos o limite de 25 horas, mas a gente tem que esclarecer que esse é o objetivo da família. Qual vai ser o salário? Quais serão os benefícios? Que são, por exemplo, se a família vai bancar o curso, se a família vai te bancar o transporte, se a família vai pagar a sua conta de telefone. Esse tipo de coisa tem que ser esclarecido desde o início, porque, é claro, para você decidir se você se interessa por aquela família ou não, você tem que decidir, você tem que saber, você tem que ter as informações sobre o que você vai receber como benefício. Mas, além disso, temos infinitas outras coisas que devemos perguntar antes de fechar um contrato. E é claro que a família também vai te perguntar dezenas de outras coisas, e aí também vai de cada um o que é importante pra você, o que é prioridade pra você ou não. Vou te guiar aqui de algumas coisas que eu acho importante você perguntar, coisas até que eu mesma não perguntei e depois eu me arrependi. Vamos começar então pelo básico, que é quantas crianças, nome e idade de cada uma delas, qual vai ser o seu horário de trabalho, não só a quantidade de horário, mas qual vai ser o seu schedule. Então, por exemplo, eu vou ter um schedule fixo por semana, ou a cada semana vai mudar dependendo da rotina, ou dependendo, enfim. Então, isso é importante você saber, porque você só pode se planejar para fazer outras coisas, como curso de francês ou viajar, se você souber qual vai ser o horário que você vai trabalhar. Você vai trabalhar toda manhã, você vai trabalhar toda tarde, você vai trabalhar toda noite. Então, assim, saber qual que é mais ou menos a rotina que a família espera criar com a contratação de uma au pair. Saber se os seus finais de semana são livres, se são já fixo, livre, ou se eles esperam que você esteja disponível no final de semana para, enfim, trabalhar para eles. Também perguntar qual seria o período do contrato, então eles esperam ter um ano com você, ou menos, ou mais. Enfim, também talvez seja uma pergunta interessante. Se a família tem animais e quem é a pessoa responsável por esses animais, então se tem gato, cachorro, se tem de repente um porco, uma vaca, quem é a pessoa responsável? Ou se eles esperam que a au pair fique responsável com parte dessas responsabilidades de limpar cocô, sair para passear, etc. Isso é importante você saber, porque se você não gosta de animais e de repente dentro da sua rotina tem limpar cocô, sair para passear, né? Tem muitas au pairs que acabam ficando responsáveis por isso. E aí vamos aprofundar sobre as crianças. Quem são essas crianças? Como elas são? Qual é o temperamento delas? Elas gostam de esporte? O que elas gostam de comer? O que elas gostam de fazer de hobby? Elas têm alguma alergia alimentar ou outros tipos de alergia? Elas têm alguma deficiência física ou mental, alguma falta de, enfim, capacidade? E por que isso é importante? Você vai cuidar daquela criança, você vai fazer parte 100% da rotina que ela tem. Então, se ela gosta de praticar algum esporte, provavelmente você vai ter que praticar aquele esporte com ela. Sobre alergia alimentar, a mesma coisa. Se ela tem uma alergia a alguma coisa que ela não pode comer, por exemplo, conheço uma au pair que cuida de uma criança que tem alergia a glúten. Então, tudo que ela vai fazer na casa não pode ter glúten. Então, tem que ter essa informação também. Sobre as regras da casa. Como é a rotina da casa? Os pais trabalham em casa? Eles já tiveram au pair, ou babysit, ou nunu, que é babá? Como que é essa rotina? Como que são essas regras? O que as crianças pensam sobre ter uma au pair? Qual que é a abertura delas? Elas aceitam bem ou não? Se já tiveram au pair, como foi essa relação com a au pair? De preferência, pegar o contato dessa au pair para você poder perguntar também coisas que não tem como você perguntar para a host family. Mas, assim, como que é a vida dessa família? Porque você vai fazer parte dessa vida por 1 ano ou 2 anos, que seja. No meu caso, 3 anos. E você precisa saber como é a rotina, como eles levam a vida deles. Eles comem mais saudável, eles são fitness, eles só comem salada e fazem esporte todos os dias. Ou eles são uma família que come açúcar e sal pra sempre e não faz esporte, são sedentários, enfim. Como é a rotina dessa família que eles vivem? Isso é importante você saber, porque você vai fazer, como eu disse, parte dessa família. Então, principalmente se você for morar na casa da família, você basicamente vai comer o que eles comem. É muito difícil você ter na sua cabeça que, não, eu posso fazer uma comida pra mim separado. Porque se você mora com a host family, é muito difícil que isso aconteça. Então,
enfim, saiba como é a rotina dessa família, porque você vai fazer parte dessa rotina. E aí, incluindo parte dessa rotina, como é a rotina das crianças? Qual é os seus horários de escola? Quais são os seus horários de atividades extras, por exemplo? Tem criança que não faz escola na quarta-feira, o que significa que provavelmente quarta-feira ela vai ser sua responsabilidade o dia inteiro. Se ela tem um esporte ou uma atividade extra, quais são esses horários? Você vai ser responsável por levar essa criança, por buscar essa criança? Por exemplo, tem criança que vai para a escola todos os dias de manhã e volta para casa para almoçar em casa. E depois volta para a escola para fazer a escola na parte da tarde. Então, se essa for a sua responsabilidade, você tem que buscar a criança para almoçar, fazer o almoço, depois levar a criança de volta para a escola. E aí, se for esse o caso, você tiver uma outra criança que não frequente a escola ainda, que é bebê, por exemplo, e aí você vai ter que levar o bebê junto com você para buscar a criança. E aí depois você vai ter que fazer o almoço. E aí você tem que levar de volta a criança carregando o bebê. E aí depois você volta para casa com o bebê. E aí já é a hora da soneca do bebê. Porque todas as crianças, normalmente, de bebezinho até uns 2, 3 anos, fazem soneca à tarde. Então também seria interessante, se essa criança faz a soneca à tarde, qual que é o tempo que ela dorme. Enfim, tem que saber qual é essa rotina, porque é você que vai administrar esse tempo. Então, eu conheço uma au pair que tem esse problema, porque a criança, o bebezinho, dorme e ela tem que buscar e levar a outra criança na escola nesse horário do almoço. E fica difícil, porque o bebê não quer ir. E ela vai a pé até a escola. Ela tem isso também. Como que é esse trajeto? Eu que tenho que levar a criança, eu tenho que buscar, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou... Como que é isso? Então tem que saber qual vai ser a sua rotina, porque tem rotinas que são muito mais difíceis que outras rotinas. Então, eu, por exemplo, as minhas crianças que vão para a escola, eles comem na cantina da escola. Só que eu acho que os pais têm que pagar por essa cantina, mesmo que a escola seja pública. Então, por isso que tem muitas famílias que escolhem e decidem que a criança vai comer em casa, já que tem uma au pair. E aí, essa au pair seria você e a sua responsabilidade de ir buscar, levar, enfim. E aí você tem que saber como é que funciona. Se for bebê, existe uma lei, uma regra do programa de au pair que você não pode cuidar de criança menor de 3 anos. Porém, existe uma forma de você, mesmo assim, cuidar dessa criança, que é com a condição de que ela vá para a creche em período... metade do período. Então, assim, você não pode cuidar dessa criança todos os dias da semana. Algum momento ela tem que ir pra creche. Se ela vai pra creche, você tem o direito de cuidar dela no outro período. Então, isso é importante de saber, a família saber, porque se eles têm um bebê e eles esperam que você vai ficar com o bebê 100% do tempo e trabalhar 40 horas, mesmo que eles te paguem extra, isso é irregular. Então, se eles têm um bebê, parte desse tempo a criança tem que ficar numa creche. E aí é importante você conhecer a rotina do bebê. Esse tempo que ele fica na creche, quais são esses dias, quem é responsável por levar ele, como é que funciona. Sobre o seu trabalho em si, acho que uma das perguntas mais importantes a se fazer é o que a família espera da au pair. O que a família espera ao contratar uma au pair. Porque a família pode esperar que você seja simplesmente uma babá, que vai estar ali para gerar um pouco e guiar as crianças no momento que os pais não estiverem. Ou eles esperam mais que você seja uma educadora, que você ensine idiomas, que você crie atividades que vão desenvolver o cérebro e a capacidade motora e etc. Ou se eles esperam mais que você esteja ali para entreter as crianças, mesmo no período que eles estejam em casa. Porque geralmente a família pode pedir uma au pair, contratar uma au pair para o momento que eles não estão em casa, que é para você, de fato, ser a responsável da casa, etc. Ou se, de fato, não sei, eles trabalham em casa ou eles passam muito tempo em casa, mas eles não querem estar o tempo todo entretendo as crianças, mas também não querem que elas fiquem o tempo todo assistindo só TV, porque eles não têm capacidade de criar novos jogos. Então, é importante saber o que a família espera da au pair, o que a família espera que a au pair faça com as crianças. E aí a gente entra numa outra coisa, o que eles esperam que você seja para a família? Eles esperam que você seja parte da família? Ou eles esperam construir uma relação, de fato, profissional com a au pair? A minha família, por exemplo, quando houve essa conversa antes de eu vir, eles deixaram bem claro que eles não esperavam ter alguém que fizesse parte da família, porque eles valorizavam o tempo deles sozinhos, sem au pair. Como eu não moro com eles, então eles escreveram assim, alto e claro, nos finais de semana, o tempo da au pair vai ser livre, porque a gente valoriza nosso tempo em família.
Então, isso é uma informação importante, porque significa... E não necessariamente é ruim, porque pra mim era bom que eu tivesse meus finais de semana livre e que eles me esquecessem no final de semana. Porque é o meu tempo livre, é o meu tempo que eu quero relaxar, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas que sejam fora do programa de au pair, que seja fora de cuidar de criança. Então o fato de eu não morar com eles ajudou, óbvio, porque se você mora com a família é difícil você não ser um pouco parte daquilo, né? Porque no final de semana, mesmo no final de semana, você vai almoçar, você vai jantar, você tem que comer, você tem que passar pela casa pra ir no banheiro. E aí você vai acabar fazendo um pouco parte da família, mas é importante você saber qual é a relação que eles esperam construir com a au pair. Além dessa relação que eles esperam construir, o que mais eles esperam como responsabilidade da au pair? Por exemplo, você que vai cozinhar para as crianças ou para a família, tem au pair que é responsável por cozinhar para a família inteira. Então aí é importante, por exemplo, que você saiba cozinhar. Então você tem que saber o que eles esperam nesse quesito. Se a criança vai, dependendo da sua rotina, vamos supor, você vai trabalhar de manhã. O que eles esperam que você faça, você vai acordar a criança, você vai arrumar a criança, você vai dar café da manhã, você vai levar ela na escola. O que eles esperam exatamente da rotina. Se for à tarde, eles esperam que você, enfim, dê o almoço, cozinhe o almoço, ou coloque a criança na soneca. O que mais ou menos eles esperam que seja parte das suas obrigações com as crianças. É uma pergunta que tem que tomar cuidado, porque a gente não quer dar a impressão pra eles que você não tem a menor ideia do que você está fazendo. A ideia que a gente quer passar é que você simplesmente quer saber como funciona a rotina dessa família e o que exatamente eles esperam que você faça. Às vezes, é uma pergunta até engraçada, porque às vezes eles podem nunca nem ter pensado nisso. Às vezes a família não pensou em detalhes do que eles esperam que a au pair faça. Eles simplesmente pensaram, a gente vai contratar uma au pair porque a gente precisa de ajuda com nossos filhos. Tá, mas que tipo de ajuda? Entendeu? Então, enfim, é importante esclarecer. Se você vai morar com eles, qual a sua liberdade na casa? Por exemplo, você pode trazer amigos para o seu quarto, enfim, para o seu espaço que vai ser seu, você tem esse direito de trazer amigos, você tem horário para chegar em casa, porque tem au pairs que, você tem que estar em casa durante a semana às 10 da noite, existe muito isso, então a família estipula isso ou não, porque às vezes o que eles pensam é que, principalmente pessoas que têm filhos mais adolescentes, eles querem que a au pair seja um exemplo para os filhos, e a au pair não vai ser um exemplo se ela chega às 3, 4 da manhã, principalmente se ela vai trabalhar no dia seguinte, e é claro que isso também vai do seu bom senso. Mas é verdade que às vezes a gente não quer chegar 10 horas da noite em casa, a gente quer chegar 11, meia-noite. A gente sabe os nossos limites, a gente sabe se a gente vai acordar cedo no dia seguinte, a gente não pode ultrapassar o limite de não conseguir estar descansada pro dia seguinte. Mas às vezes é realmente chato que a família estipule que você tenha que estar em casa tal horário. Outra coisa, falando sobre essa liberdade, você vai ter a liberdade, por exemplo, se você tiver um carro, você tem a liberdade de dirigir para onde você quiser, você pode viajar com o carro ou o carro vai ser compartilhado. Se esse carro vai ser compartilhado, como vai funcionar essas regras do compartilhamento? Você tem que avisar com antecedência quando você quiser o carro, ou o carro vai estar sempre disponível para você. Não tenha vergonha de perguntar sobre os seus direitos. Muita gente tem essa vergonha, né? Eu não vou perguntar do carro, nossa, eu estou indo pra morar com eles e eu vou perguntar se eu vou ter um carro só pra mim, que egoísta. Não, você tem que saber quais são as regras e às vezes é até bom você falar. Eu só quero entender um pouco como vão ser as regras pra que a gente se entenda bem durante esse tempo. Porque, enfim, é importante que você se entenda com a família e a família também se entenda com você. Então é importante, ao mesmo tempo que eles têm que saber quais são os seus deveres, suas obrigações, você também tem que saber quais são os seus direitos e tem que ser uma troca mútua, para que eles não esperem uma coisa que você não está disposta a fazer, porque de repente eles falam, não, a gente espera que você passe as camisas sociais. Não é uma obrigação da au pair, mas se a família já espera isso, talvez não seja uma boa família para você ir, ou então que seja conversado antes. Olha, não é obrigação da au pair, eu não vou fazer isso, então se vocês quiserem me contratar, vai ser com a condição de que eu não faça isso. Ou que eu faça, mas vocês me paguem a mais. Então, tudo isso tem que ser conversado. Você não pode deixar pra conversar quando você chegar aqui. Porque quando você chega aqui, lá, você tá aqui, ó, chegou, primeira semana. Então, escuta, au pair, toma aqui essas camisas e você vai passar. Você não tem mais como dizer não, você já tá aqui na casa deles. E você não perguntou antes, isso não foi esclarecido que faria parte da sua obrigação. Então, é uma coisa pra, assim,
Tudo tem que ser esclarecido. E isso evita muito problema, evita muito rematch, porque a maior parte do rematch é isso. Ah, a família tá abusando do que não é minha obrigação. A família espera que eu faça coisas que não faz parte do contrato. A família não me paga o que eu faço a mais, porque eles pensam que é a minha obrigação. Então, isso é um dos grandes motivos de acontecer rematch. E tem que ser esclarecido. E outra coisa é sobre a comida. Você mora com a família, eles têm a obrigação de te bancar a comida. Como vai ser isso? Você vai comer o que você quiser? Você tem direito de fazer uma lista para quando a família for no mercado? Ou você vai simplesmente comer só o que eles comprarem para eles? Como que vai ser essa relação? Tem muita au pair que tem problema com isso, porque não tem o direito de escolher o que a família vai comprar. E é claro que também tem que ter o bom senso, né? Tipo, não vou escolher todas as refeições, mas eu tenho o direito de escolher alguma coisa, eu tenho, sabe? Eu tenho essa liberdade ou simplesmente eu tenho que ser obrigada a comer tudo que vocês forem comer. Porque, assim, a comida é diferente da comida do que a gente tem no Brasil. E eu vou fazer um vídeo específico sobre os costumes franceses, as comidas francesas, mas se você vai ter que ser obrigada a comer todas as refeições com eles, com a comida deles, tenha certeza que isso vai acabar sendo um problema pra você. Porque não é fácil a gente se habituar 100%, assim, de repente, entrar de cabeça numa cultura que não é a nossa. Então, é também de se pensar, né? Além disso, se você vai ter um estúdio, também é responsabilidade da família te bancar essa comida. Então, é importante saber como vai ser isso. Eu vou fazer uma lista e eu vou entregar pra vocês comprarem, ou eu compro e vocês vão me reembolsar. Vai ter um valor, geralmente tem o valor máximo de quanto isso vai ser, né? Pra você também não comprar o mundo no mercado. Mas, assim, tem que estipular isso também, com certeza, porque é obrigação da família, mesmo que você tenha um estúdio, é obrigação da família arcar com a sua comida e alojamento, tá? Então, pode ser que a família fale, não, a gente vai te dar um valor a mais por mês. Então, além do salário, a gente te oferece, sei lá, 100 euros a mais por mês. E vai ser isso que você vai usar de comida. Então, tem que saber e analisar também se isso vai ser bom ou ruim. Outras coisas que você pode perguntar, por exemplo, se você for responsável por cozinhar, quem vai decidir o cardápio? Eles que vão decidir? Você que tem que decidir? Eles vão te dar um cardápio semanalmente para você cozinhar, porque as receitas francesas são diferentes das receitas brasileiras. Então, se é você que decide, você pode decidir coisas que a gente já tá acostumado a fazer. Arroz, macarrão, coisas que sejam mais simples, tal, eles comem isso também, mas as receitas francesas têm outras coisas, inclui tortas, inclui, enfim, coisas mais elaboradas que eu mesma nunca tinha ouvido falar antes de vir, e que quando eu cheguei, por exemplo, a primeira vez que meu chefe falou, faz um croque monsieur, e me deu aqui e falou, tá, faz aí, tem uns ingredientes aí. Eu não tinha ideia e eu tive que pesquisar no Google o que era um croque monsieur, o que é que eles querem, se eles têm uma abertura para comida brasileira. Minha família tem muita abertura, então mesmo quando eu faço coisas que eles não estão acostumados, tipo, por que você colocou batata no frango? Tipo assim, porque é uma coisa que a gente faz no Brasil. Mas eles não julgam e eles não ficam irritados com isso, porque a minha família tem uma abertura sobre a comida de outros países, outros tipos de sabores e etc. Eles até gostam, eles até pedem algumas vezes, você pode cozinhar alguma coisa do Brasil hoje? Então, enfim, tem que saber qual é a abertura dessa família sobre isso. Se a família tiver faxineira, a faxineira é responsável é a femme de ménage, ela é responsável pela limpeza do quarto das crianças, do banheiro das crianças, ou mesmo assim essa responsabilidade vai ser sua. Se a família não tiver essa faxineira, como que vai funcionar? Porque se a família não tem faxineira e a própria host family que faz a limpeza da casa, significa que você também vai ter que fazer parte disso, porque você também mora ali. Então, não significa que você vai ser responsável por toda a limpeza. Significa que toda a limpeza vai ser dividida pelos membros da família. Então, o que eles esperam que seja dividido isso, tipo, vocês revezam, uma semana você limpa, outra semana eles limpam, como eles esperam que seja essa relação. Quando eu fiz essa pergunta pra minha host family, eles falaram, não, a gente não tem femme de ménage, a gente não tem uma empregada, mas a gente pode conversar se você se interessar para que você faça esse serviço como extra e a gente paga a mais pra você. Então eles já me falaram logo de cara, a gente não tem e a gente espera que você seja responsável, mas a gente tá disposto a te pagar um extra se você aceitar. Então é uma coisa também a se pensar.
sobre trabalhos extras, por exemplo, como o babysitting. Eles esperam que você vá fazer esses trabalhos extras, eles esperam te pagar quanto com esses trabalhos extras, como que vai ser essa relação, se eles vão te falar antes, olha, esse final de semana você tá disponível, então a minha família faz isso, a semana que vem ou no mês que vem a gente quer sair na data tal, você tá disponível para trabalhar de sábado, porque sábado é o meu tempo livre. Então o babysitting não é uma coisa que eu sou obrigada a fazer, não faz parte do meu trabalho, não faz parte do meu schedule, e se eles querem, eles têm que pedir isso com antecedência, então talvez valha a pena conversar sobre isso e achar uma maneira de abordar, uma forma de, vocês querem, vocês fazem, vocês gostariam que eu fizesse babysitting? Como que vai funcionar isso? Qual que vai ser o valor que vai ser pago pela hora do babysitting? Enfim, etc.